Boa noite, doutora Ana Thaís. Boa noite, doutora Marlene, tudo bem? Bem, obrigada. Mary, seja bem-vinda. Vamos iniciar, então, até por respeito a todos que possivelmente já têm um compromisso logo em seguida, ou então encontro já com os familiares. Estão todos de acordo? Podemos iniciar? Está ótimo. Giovanni, por favor. Vamos lá, então, doutora Marlene. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Comissão de Previdência Complementar da OABDF. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos palestrantes e mediadores pela aceitação do convite, doutora Bárbara Bassani, doutor Eduardo Castro, doutor Maurício Torres, doutora Mariana Queiroz e doutor Laércio de Mello. Muito obrigado pela aceitação. O tema do nosso debate de hoje será os mecanismos protetivos para o regular ato de gestão no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar. É mais um tema bem importante para o nosso setor. Alguns temas que serão abordados dentro da explanação será a CGPC número 13, o ato de gestão, contrato de indenidade e o seguro D&O. Eu passo, então, agora a apresentação do currículo dos palestrantes. A doutora Bárbara Bassani de Souza, ela é sócia da área de seguros e resseguros do Tosini Freire Advogados, doutora e mestre em Direito Civil pela USP, autora de diversos artigos e livros, professora de instituições de ensino superior, membro da AIDA Brasil, que é a Associação Internacional de Direito de Seguro. O doutor Eduardo Castro, ele é sócio do Machado Meyer, com atuação em regulação bancária e securitária, LLM em Direito Bancário e Regulamentação Financeira, pela London School of Economics and Political Science, pós-graduado em Direito Securitário e Ressecuritário. O doutor Maurício Correia Sete Torres, ele é sócio da Torres, Correia e Oliveira Advocacia, foi diretor de Legislação e Normas da então Secretaria de Previdência Complementar, é ex-membro do então Conselho de Gestão da Previdência Complementar e do Conselho Nacional de Seguros Privados. É coautor em obras com a temática da Previdência Complementar. O nosso debate hoje será mediado pela doutora Mariana, em conjunto com o doutor Laércio. A doutora Mariana Valério Vilar de Queiroz, ela é advogada com atuação consultiva em entidade fechada de previdência complementar, LLM em Direito Empresarial e Andamento e pós-graduanda em Direito Societário. É também especialista em Direito e Processo do Trabalho. Dr. Laércio Barbosa de Mello, ele é advogado, coordenador da assessoria jurídica em entidade fechada de previdência complementar, especialista em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho pela Uniceub, possui MBA em Direito, Gestão pela FGV e é membro das comissões de Previdência Complementar e da Advocacia Corporativa da OABDF. As regras do debate, o debate ele tem previsão de duração de 1h30, cada palestrante falará pelo prazo de até 20 minutos, e, na sequência, os mediadores formularão as perguntas também no prazo de 20 minutos. E, para a melhor condução do evento, as perguntas serão formuladas exclusivamente pelos mediadores. Então, os participantes que tenham interesse em enviar perguntas, vocês podem encaminhá-las pelo chat, que os mediadores avaliarão a pertinência e endereçarão aos palestrantes. Por fim, eu peço que todos deixem o microfone no mudo para a melhor condução do evento. E essas eram minhas considerações iniciais. Eu desejo um ótimo evento a todos e passo a palavra, então, para a doutora Marlene. Prezados, boa noite. É com imenso prazer que a Comissão de Previdência Complementar da OABDF recebe e acolhe cada um de vocês, principalmente hoje os nossos palestrantes e mediadores, que muito gentilmente acolheram os nossos convites
para vir aqui para esse enfrentamento de tema tão relevante para a Previdência Complementar, principalmente para aqueles que, no exercício da atividade previdenciária, adotam posturas diárias para que essa complexa máquina possa funcionar. Nós temos aqui até participantes, conselheiros de fundo de pensão, doutor Davi Pereira Correia, é com imenso prazer que nós o acolhemos, colegas também do sistema, a doutora Roberta, Ana Thaís, Jordana, Amanda, Ilana, enfim, os nossos colegas, inclusive fora de Brasília, temos vários aqui fora de Brasília. A todos, sintam-se muito acolhidos, bem-vindos, e sem mais delongas eu passo aos nossos palestrantes, iniciando hoje pelo doutor Maurício Correia Torres, o qual desenvolverá o tema sobre a resolução CGPC 13 e o ato regular de gestão. Boa noite, doutor Maurício, está com o senhor a palavra. Muito obrigado, doutora Marlene. Quero mais uma vez desejar uma boa noite a todos, cumprimentar o Giovanni e a doutora Marlene e agradecê-los aí pelo honroso convite de participar dessa conversa hoje à noite. O tema, como já colocado, são os mecanismos de proteção do ato regular de gestão. E aí eu começo aqui a minha fala, primeiro tentando estabelecer aqui um conceito do que se entende por ato regular de gestão. Se a gente for consultar a doutrina sobre essa matéria, existe majoritariamente textos sobre o tema mais associado às sociedades anônimas, e isso decorre naturalmente da previsão no artigo 153 da Lei das Sociedades Anônimas, do conceito que se extrai a contrário senso daquele dispositivo. Eu vou ler aqui o que dispõe esse dispositivo. Ele diz o seguinte: o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão. Responde, porém, civilmente pelos prejuízos que causar quando proceder, dentro de suas atribuições ou poderes, mas com culpa ou dolo, ou então com violação da lei ou do estatuto. Então, a contrário senso do dispositivo, que se extrai ali como conceito de ato regular de gestão, é aquele que é praticado em conformidade com as normas, e aí leis, regulamentos, em conformidade com o estatuto, de forma diligente, prudente, técnica e leal. E dentro da lealdade se encontra a boa-fé, a honestidade. E a gente extrai esse conceito porque se o administrador ou o dirigente, o gestor, não for diligente, prudente e probo, ele não vai ter um ato regular de gestão. Se ele também atuar em contrariedade à lei, às normas ou ao estatuto, ele também não vai ter um ato regular de gestão. Então, é desse dispositivo que se extrai esse conceito de ato regular de gestão, que é o objetivo aqui da nossa discussão, e estabelecer aí quais são os mecanismos de proteção do gestor, das entidades fechadas, e aí gestor bem lato sensu, compreendendo todos os dirigentes e aqueles técnicos que também atuam com funções gerenciais junto às entidades de previdência complementar, de que forma que eles podem se proteger contra eventual responsabilização pelos atos que praticarem no exercício de suas funções. A gente tem uma especificidade dentro do regime de previdência complementar, porque ao gestor no fundo de pensão se aplica uma exigência que ela supera aquela que é posta para os administradores em geral. Os administradores em geral, você tem a regra ali do homem prudente. Ela tem previsão lá no artigo 158 da Lei das Sociedades Anônimas e tem previsão também no artigo 1011 do Código Civil. Eu vou ler aqui o Código Civil, ele diz assim: o administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Então, do dirigente, de um administrador, de uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, que quer que seja, ele tem que agir de maneira proba e diligente.
Já o gestor de uma entidade fechada de previdência complementar, que, por exemplo, além de ser prudente, de ser técnico, ele tem que ter experiência mínima exigida pela legislação, ele tem que ser certificado, ele tem que, dependendo das suas funções, ser habilitado previamente para o exercício de suas funções. Ele tem que permanentemente se qualificar, né? Ele tem que ter reputação ilibada, ou seja, isso exige muito mais do dirigente do fundo de pensão, né? E aí, junto com todo esse arcabouço normativo que exige desse profissional uma qualificação especial, né, você tem ainda o nível de responsabilização a que ele está sujeito em várias esferas, né, administrativa, civil e até mesmo criminal, e de toda ordem, né? Ele assume responsabilidade de natureza tributária, previdenciária, trabalhista, regulatória, civil, etc., de diversas naturezas, né? E aí, diante de tamanha responsabilidade, a gente não pode admitir que o gestor, consciente do nível de responsabilidade a que ele está sujeito, né, ele não busque se cercar de um mecanismo robusto de proteção dos atos que ele praticar regularmente na condição de gestor. Então, admitir a possibilidade de um incauto assumir as funções de um gestor de um fundo de pensão, sem que se cerque ali de cuidados visando a proteção dos atos, né, pelo menos do seu patrimônio pessoal, em relação aos atos que ele praticar no exercício de suas funções, é algo que não se deve admitir. E aí, chegamos ao objeto aqui da nossa discussão hoje, que são os mecanismos que existem, que estão à disposição dos gestores, dos fundos de pensão, para a proteção dos atos que praticarem no exercício de suas funções, ou seja, aqueles atos regulares de gestão, né? Aqueles atos conformes à lei e ao estatuto da entidade, e aos regulamentos, ao compêndio de adesão e à regulamentação editada pelo CNPC, pelas normas editadas pela Previc, e etc. Né? Isso é importante a gente colocar também que essa responsabilidade do gestor ela é sempre subjetiva, né? Aqui a gente não existe responsabilidade objetiva do gestor. Então, ela depende aí da comprovação do dolo ou da culpa na sua conduta, né? E aí, se for responsabilidade civil, você ainda tem que agregar a isso o dano, o prejuízo e o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e esse dano, né? Mas, passando aqui, então, a resolução CGPC número 13 de 2004, ela completou aqui, em 1º de outubro, 17 anos da sua edição, né? Então, são 17 anos em que essa norma vigora, e essa norma, ela traz ali regras e princípios gerais de boa governança, de gestão de riscos, e aí, em decorrência até dessa norma, surgiu a supervisão baseada em risco, a gestão baseada em risco, controles internos, e ela trouxe ali um papel de maior relevância para o Conselho Fiscal, né? Exige transparência. Eu lembro que a época que essa norma foi editada, lá em 2004, ela causou até um certo espanto. À época, eu até estava na SPC, lá à frente da Diretoria de Legislação e Normas, da SPC à época, e o diretor de fiscalização, que era egresso do Banco Central e anos de fiscalização do seu currículo junto lá às instituições financeiras, ele propôs essa norma. A primeira reação, e não foi só minha, acho que grande parte do sistema depois teve a mesma reação. Quando ele trouxe essa proposta de norma para a gente fazer uma discussão lá no âmbito da SPC, todo mundo falou assim, bom, mas aqui você está dizendo o que é óbvio, né? Aliás, todo bom gestor tem que seguir esses cuidados que a norma traz. Mas ele falou assim, não, mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito. E realmente, precisava ser dito, porque essa norma, ela derivou da lei Sarbanes-Oxley, que foi editada pelo Congresso americano em 2002, a partir lá daqueles escândalos envolvendo Enron, Broadcom e outras empresas, e depois que também se
acabou se descobrindo que as fraudes contábeis aconteciam em diversas outras empresas no mundo inteiro, né? E aí essa resolução surge também inspirada por essa norma, né? E traz ali regras de governança, de controles internos, estabelecendo mecanismos de supervisão interna, visando a maior confiabilidade das informações, né, institucionais. Então, essa norma foi editada com essa aura de uma norma principiológica, né, e traz ali realmente conceitos e diretrizes de comportamento e de boa gestão, né? Mas, nas suas posições gerais, ela trata dos mecanismos de proteção ali do gestor quanto ao ato regular de gestão, né? Inicialmente, no artigo 22 dessa norma, ela se inicia trazendo uma vedação. Ela diz assim: é vedada a contratação de seguro para cobertura de responsabilidade civil, penal ou administrativa de dirigentes, ex-dirigentes, empregados ou ex-empregados, seja por contratação direta ou por meio do patrocinador, cujo prêmio implique qualquer ônus financeiro, direto ou indireto, para a entidade fechada ou para os planos de benefício que ela opera. Então, ali é a primeira vedação. Bom, você não pode contratar enquanto entidade ou impactando financeiramente a entidade um seguro de responsabilidade civil, né? Ou administrativa ou penal. Isso se o dirigente, o gestor, o empregado tiver interesse, ele tem que contratar as suas próprias expensas. Mas no parágrafo único, ela traz a disposição que o Conselho Deliberativo poderá assegurar, aí vem, inclusive por meio da contratação de seguro, o custeio da defesa de dirigentes, ex-dirigentes, empregados e ex-empregados da entidade, em processos administrativos e judiciais decorrentes de ato regular de gestão, cabendo ao referido órgão estatutário fixar condições e limites para a finalidade pretendida. Então, essa é a disposição, esse parágrafo único do artigo 22 da resolução CGPC, que trouxe realmente uma inovação que não havia antes nas normas em vigor. Ela expressamente admitiu a possibilidade da entidade estabelecer mecanismos de defesa dos administradores, empregados, até mesmo ex-empregados, né, de atos regulares de gestão, né? Então, na esfera judicial e na esfera administrativa também, independente, inclusive, da natureza da responsabilidade, se é penal, se é administrativa, se é civil, né? E é um mecanismo importantíssimo, né? E a partir daí, diversas entidades ou estabeleceram um mecanismo próprio de proteção do ato regular de gestão, né? E aí a entidade assumindo o custeio das coberturas das despesas, né? Com a defesa de ex-dirigentes, dirigentes, ex-empregados, a partir da compreensão de que justamente não é possível admitir que um gestor que se dedicou ao atendimento dos fins institucionais da entidade, ou seja, ali a observância fiel dos seus estatutos, ali a busca do atendimento da sua finalidade previdenciária, se veja numa situação em que ele tenha que ou se conformar com uma defesa não à altura da responsabilidade dos seus cargos, ou então ter que custeá-la com seus próprios esforços, né? Então, o Conselho Deliberativo, a partir dali, ficou autorizado a custear essas despesas ou mesmo contratar um seguro para que essas despesas fossem suportadas por uma apólice. E a partir daí, então, é que se tornou bastante difundido no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar a figura do seguro DENIO, que a doutora Bárbara vai abordar, né? Outras figuras, também como contrato de indenidade, que o doutor Eduardo vai abordar, também começam ali a permear o ambiente das entidades de previdência complementar, né? E são figuras importantíssimas, né? Me cabia, então, aqui essa introdução em relação ao assunto,
E feita, eu passo a palavra, então, devolvo a palavra ao doutor Giovanni e à doutora Marlene. Obrigado. Muito obrigado, doutor Maurício. Excelente explanação aí sobre a resolução CGPC número 13. Trouxe, inclusive, a parte histórica da norma, bem interessante saber disso. Passou também pela responsabilidade subjetiva e tratou da vedação prevista na norma e da possível liberação por parte do Conselho Deliberativo. Excelente. Eu passo, então, agora, sem mais delongas, a palavra para a doutora Bárbara Bassani, para ela tratar agora do próximo tema, que é o seguro de ENO. Doutora Bárbara, com a palavra. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. Inicialmente, agradeço o convite que me foi formulado pela doutora Marlene, doutor Giovanni, demais membros aqui da comissão, também a minha sócia, a Isabela, que nos colocou em contato. Então, eu fico muito feliz, é uma grande alegria ter sido convidada para compor esse painel. Também cumprimento aqui os demais panelistas, doutor Maurício, doutor Eduardo, é um prazer estar aqui com todos. Bom, tratando especificamente do seguro de ENO, vale notar que toda vez que a gente falar de um seguro, nós estamos falando de um contrato regulado. Então, o doutor Maurício colocou aí algumas questões, falou das questões de solvência e regras, né, de basilares, e quando a gente fala em seguro, a gente também vive um mercado regulado, um ambiente altamente regulado pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e é importante dizer que, especialmente nesse ano, já com o movimento que iniciou ali um pouco atrás, com a Lei da Liberdade Econômica, então nos últimos 2 anos, mas esse ano, a partir de março e abril desse ano, nós tivemos um grande marco regulatório no ambiente de seguros, no ambiente da SUSEP, com relação a uma ingerência menor do regulador no que se refere a produtos de seguro. Por que eu gosto de fazer essa breve introdução antes da gente entrar no tema especificamente do seguro de ENO? Porque a gente sabe, né, todo e qualquer seguro aqui, ninguém gosta, nem nós mesmos, que somos eu, por exemplo, uma grande apaixonada aqui por seguros, não é muito legal ficar lendo a pólice, né? Aquela coisa que todo mundo fala, nossa, mas que coisa cansativa, etc. Então, existiam ali nos produtos diversas cláusulas obrigatórias, questões que eram de forma imposta realmente pelo regulador e que muitas vezes não faziam muito sentido. E, a partir desse ano, nesse novo marco regulatório que nós chamamos, há, então, uma menor ingerência do regulador no que se refere a produtos, no que se refere a clausulados. O que isso significa? Isso significa que, a longo prazo, não vai ser da noite para o dia, embora essas regras estejam vigentes desde março e também abril, as seguradoras elas vão poder ser mais criativas e os produtos vão ficar cada vez mais amigáveis, com uma compreensão melhor para aquele que está contratando. Então, várias por exemplo, a estruturação que a gente conhece, chama de estruturação em camada, condição geral, especial e particular, e às vezes alguém que não tem familiaridade com o seguro fica com uma certa dificuldade de entender qual delas prevalece, enfim, isso pode agora ser relativizado e o contrato de seguro vai ter uma cara mais próxima de um outro tipo de contrato, claro, sempre o garantidor, a seguradora por trás, que é uma empresa regulada pela SUSEP, mas o produto em si, os termos e condições vão ficar cada vez mais amigáveis e vão ficar mais aderentes às necessidades, então, do segurado e do tomador. Um ponto também que é interessante de notar é que até então nós tínhamos uma circular específica na SUSEP tratando do seguro de ENO, que era a circular SUSEP número 553 de 2017. Essa circular ela foi recentemente revogada pela circular SUSEP número 637 de 2021, que entrou em vigor agora há pouco, né, em 1º de setembro de 2021. Tem aí um prazo de adaptação até começo do ano que vem, mas diversas cláusulas de definições obrigatórias que existiam nas apólices de ENO, com essa nova regra, deixam de ser obrigatórias. É claro, como eu falei, demora um pouco para o mercado e para as seguradoras
terem os produtos com uma carinha um pouco diferente. Essa demanda vai vir muito de quem? Do cliente, do segurado, do tomador, ao contratar o seguro, exigir e demandar cada vez mais esse produto diferente, esse produto mais aderente às suas necessidades, de que haja, inclusive, essa almejada evolução no ponto de vista de produtos. Então, isso ganha mais força ainda quando a gente estiver diante de um produto classificado como grandes riscos. O que seriam os produtos de grandes riscos? E o D&O está, sim, inserido dentro de grandes riscos, se enquadrado em determinadas características que a SUSEP coloca, entre as quais, por exemplo, um limite máximo de garantia superior a 15 milhões de reais. Então, o que isso significa? Que quando o produto estiver enquadrado nessa norma de grandes riscos, as cláusulas ficam ainda mais livres e o regulador, a SUSEP, com uma ingerência ainda menor no que se refere a essas diretrizes mínimas que se espera que tenha em todo e qualquer seguro, e aqui também com relação ao seguro D&O. Então, a gente está num momento bastante positivo para a contratação de seguros, em que há essa revogação dos produtos padronizados e que existe, como eu mencionei, essa possibilidade de uma maior liberdade das seguradoras para os seus produtos e de forma que o segurado realmente tenha ali aquela percepção de que aquele produto ele é mais aderente às suas necessidades, ele foi feito de uma forma tailor-made, né, sob medida, para as suas necessidades. Mas a gente continua, em que pese o regulador ter desengessado, né, essas condições, a gente continua, obviamente, com a questão toda de apetite de risco, né? Ou seja, quando essa mudança de fato ocorrerá, porque a gente até brinca que nesse caso, e não é o único exemplo, a questão do produto, a gente muito fala em open insurance, em outras questões, o regulador, às vezes, está sendo até mais moderno do que as próprias supervisionadas. Então, está vindo um pouco de top-down aqui das mudanças. Então, é importante que o segurado e os tomadores tenham, de fato, conhecimento dessas mudanças, que conversem com os corretores e que os corretores passem a exigir cada vez mais às seguradoras essa mudança de fato, para que ela consiga acontecer de uma forma, inclusive, aqui, mais céleres. Por isso que eu acho importante webinars também desse tipo, para provocar reflexões e até mesmo para dar conhecimento dessas mudanças, para que na hora de contratar o seguro, o segurado, o cliente final, saiba e consiga, então, exigir, lógico, em que pese toda a questão de precificação, apetite de risco, que a gente também vai abordar aqui, mas pelo menos no que se refere a cláusulas, condições e redação, há hoje uma maior liberdade nessa contratação do ponto de vista SUSEP. Aí a gente pega o outro lado, né? Feita essa breve introdução, o ponto em que o Dr. Maurício bem pontuou com relação à resolução número 13, quando a gente olha lá para o artigo 22, que veda, então, a contratação do seguro relacionado, então, ao custeio desse seguro. Então, o foco aqui desse artigo, quando a gente faz a leitura dele, é quem paga a conta, ou seja, quem paga o prêmio do seguro. Então, basicamente, a interpretação e a discussão que existe com relação a esse artigo é: se for se o seguro for contratado diretamente pela entidade, então a cobertura ficaria restrita a custos de defesa. Mas, por outro lado, se a patrocinadora contratar, e a gente já tem produtos no mercado hoje que oferecem, então, uma cobertura ampla, ou seja, que abrange custos de defesa, mais a responsabilidade em si, a indenização, sem violar a disposição aí da resolução 13 com relação ao custeio. Então, acho que o foco aqui é importante, com certeza a gente vai debater mais à frente, quem custeia efetivamente esse pagamento do prêmio, né? Ou seja, pago pelo patrocinador, posso ter coberturas amplas e aí o seguro vai seguir uma vida muito semelhante àquela que a gente tem de qualquer outra empresa que contrata um D&O. Se for paga pela entidade, aí realmente vai ficar restrita a custos de defesa. E aí também, quando a gente fala em custos de defesa, começa a vir aquela discussão e aquela percepção. Mas espera aí, o que cobre? Né? O que está incluído entre... O que eu vou chamar de custos de defesa?
E aí, custos de defesa realmente é o que vai ser pago, né, a título de honorários advocatícios, despesas efetivamente com o processo, então podem aí estar incluídas as questões com honorários periciais, toda uma série de despesas relacionadas ao custeio efetivamente para a defesa nesse processo em que se discute, então, a responsabilidade da pessoa física com relação aos seus atos de gestão que nós bem colocamos. E a discussão que surge quando nós falamos em custos de defesa é que, como todo seguro, no caso do D&O, não há cobertura para ato ilícito doloso, né? Então, invariavelmente, agora a nova regra da SUSEP, a 637, ao incorporar os dispositivos do D&O, mesmo simplificando, coloca ali, insere uma previsão expressa de que é possível que as seguradoras, nas condições contratuais da pólice, coloquem de forma expressa nos seus produtos o direito ao ressarcimento da seguradora por valores que foram liberados a título de defesa, custos de defesa, quando esses atos forem causados a terceiros e quando esses atos tenham, então, decorridos de atos ilícitos dolosos. E aí, às vezes, fica aquela percepção para o segurado de que, ora, mas então ele não cobra os custos de defesa porque está condicionado. Então, a gente tem no mercado duas práticas, né? Ou a seguradora libera esse valor de custos de defesa e se resguarda o direito de ressarcimento caso lá na frente seja comprovado um ato ilícito doloso, ou seja, ele venha a ser condenado, por exemplo, pela prática de um crime, e outras seguradoras que até atuam de uma forma ainda mais cautelosa, com receio da dificuldade com relação a esse ressarcimento, dizendo, olha, eu vou pagar, só que eu vou te reembolsar. Não é uma cobertura de adiantamento de custos de defesa, é uma cobertura de reembolso de custos de defesa, ou seja, você paga a sua defesa, se defende no final, comprovada a inocência, eu reembolso custos de defesa. Então, hoje a gente vê esses dois contextos quando nós falamos em custos de defesa propriamente dito. E aí, como eu falei, né, se o custeio realmente não for da entidade, essa cobertura ela vai poder ser bastante ampla. Então, não apenas os custos de defesa, mas todo o valor da indenização em si e todas as coberturas acessórias também, né, que existem e que são tão importantes aí no seguro D&O. Um outro ponto importante é a questão da cobertura de multas e penalidades. Então, houve no passado muita discussão sobre essa cobertura. Hoje não há, inclusive, há uma tendência em liberar até multas de outras naturezas que não sejam apenas civis e administrativas, na medida em que o regulador não excepciona, né? Hoje a nova regra, ao tratar da possibilidade da inclusão de multas e penalidades, não faz qualquer exceção, apenas menciona essa possibilidade de cobertura de multas e penalidades. Um outro ponto também que costuma ser bastante discutido tudo bem, eu vou pagar as custas de defesa, mas como é que vai ser esse pagamento? Eu vou escolher o advogado que eu quiser ou a seguradora tem alguma ingerência com relação àquele advogado, com relação àquele profissional que está sendo eleito para a defesa. Nesse caso concreto, nós temos a liberdade do segurado, e aí muitas apólices trazem alguns critérios de razoabilidade, de custos dentro do razoável, algumas, né, querem mais de um orçamento, mas não é praxe, geralmente fica no critério da razoabilidade. E uma mudança importante que vem também com essas novas regras é a questão de que a gente ainda não tá vendo ainda no mercado esses novos produtos, mas é possível que a gente veja num futuro muito próximo, a possibilidade da seguradora ter uma rede referenciada de profissionais advogados que ela possa recomendar para que esse segurado, então, se defenda. Tem uma discussão em relação a isso, que é a própria questão de conflitos, etc.,
mas terá essa possibilidade de ser, então, referenciado, especialmente se for um segurado que não tem acesso ou tem uma certa dificuldade em eleger um segurado, ele poderia, então, ali se utilizar dessa lista que a seguradora indicaria. Isso ainda está em discussão, mas hoje a SUSEP não veda mais. O mercado hoje discute muito a operacionalização disso, mas acho que é importante ter aqui para todo mundo o conceito de liberdade na escolha, mais cuidados com razoabilidade em relação a esses honorários, né? Uma vantagem, e aí com certeza o Eduardo, sem entrar na exposição dele, o doutor Eduardo certamente vai tratar muito bem do tema do contrato de indenidade, mas uma das principais vantagens, né, a gente estava mencionando conflito de interesse, é justamente ter esse terceiro, ou seja, a seguradora como garantidora, na posição de regular o sinistro, então ela é um terceiro e evita, então, um conflito diferente do contrato de indenidade, em que a própria empresa vai precisar entender se ela vai liberar ou não aquele valor de acordo com aquela obrigação, com aquele comprometimento que ela teve com aquele diretor que hoje precisaria usar, então, dessa medida, dessa indenidade prevista em contrato. No seguro, não há uma decisão da empresa. A empresa contrata, ela paga o prêmio, e aqui ela não vai ter qualquer ingerência na regulação do sinistro. Ela pode ter uma ingerência na gestão da apólice, ela pode ter uma ingerência no momento ali do questionário, né? Acho que é um dos pontos muito em discussão também, quando a gente fala não só em D&O, mas em outros seguros. Mas eu diria que no D&O isso ganha ainda maior relevância, né? Porque todo o processo de contratação passa por uma avaliação de risco, um questionário extenso, justamente para que a seguradora possa entender não apenas aspectos financeiros, balanços, demonstrativos, mas uma série de informações sobre passado em relação a processos que ocorreram, a futuro, a expectativa do que vai acontecer nos próximos meses, há intimações que já existiram com relação a esses ocupantes de cargos de gestão, e não são os segurados, então, pessoas físicas que respondem a esse questionário de avaliação do risco, salvo, é claro, né, e aqui no começo não mencionei, mas falo agora, a apólice também pode ser contratada diretamente pela pessoa física, diretamente pelo dirigente, né? Mas na prática a gente não vê muito dessa forma, a gente vê mais a empresa contratando a empresa até numa forma até de... a gente vê muito isso em processos de contratação, até para atrair talentos, né? Para a pessoa poder entrar e ocupar o cargo numa empresa, ela realmente quer se ver ali garantida de todas as formas possíveis, então isso fica, essa gestão da apólice, o questionário, ficam geralmente com a empresa, e aí o que acontece é que num determinado momento, eu até brinco, essas apólices são ótimas, mas elas não podem ficar engavetadas, então não adianta lembrar de acionar a seguradora no pior momento, quando você já tem uma situação ruim, você precisa seguir as regras, as obrigações da apólice contratuais, os marcos que estão previstos na apólice com relação aos cumprimentos da obrigação de, olha, recebi intimação, vou comunicar a seguradora, né? Não adianta comunicar a seguradora depois que foi feito um acordo, porque eu tenho lá uma regra que não é nem só de apólice, mas é uma regra que vem lá do Código Civil, que a seguradora não pode fazer, o segurado não pode fazer acordo sem anuência da seguradora, embora a jurisprudência tenha oscilado com relação a isso e relativizado essa vedação em algumas situações em que ficar demonstrado que o acordo foi benéfico e que então diminuiu o próprio risco da seguradora. Mas o fato é que essas apólices não podem ficar engavetadas. E aí, quando existem esse cumprimento de obrigação contratual, e aí fica a gestão na mão da empresa, o dirigente, se depois não é ressarcido por esse terceiro, por essa seguradora que não vai ter conflito, que vai regular bem esse sinistro e liberar o valor, eventualmente ela pode dizer, olha, eu não posso liberar o valor aqui,
Porque houve uma omissão no questionário de avaliação de risco, que gerou a perda do direito ao recebimento da indenização securitária, ou porque esse sinistro não me foi comunicado no tempo correto. Logo, há uma hipótese de perda do direito ao recebimento de indenização securitária. E aí, tudo isso acaba gerando, então, um certo desconforto com relação àquela garantia, que aparentemente seria excelente, robusta, e que, na verdade, até pela falta de acesso do dirigente, ou então ele tinha acesso àquela pólice, mas a gestão não estava com ele, no final não teve, então, a indenização pretendida. Por isso que é muito interessante que o seguro ele seja visto em paralelo ao contrato de indenidade, né, de forma que um não exclua o outro, que possam ser, então, utilizados num caráter complementar, né? Acho que um ponto importante aqui também de mencionar é que essas apólices, elas não são, dificilmente elas são individuais, né? A não ser que a própria pessoa física contrate ali para ela mesma, mas, via de regra, a gente tem o tomador, a empresa contratando, e dentro do conceito de segurado estão todos. Então, o que isso significa? Que se eu tenho ali um limite máximo de indenização de, sei lá, 2 milhões, 50 milhões, o valor que for, esse valor ele vai ser dividido entre todos, né? E aí algumas apólices trazem regras com relação a essa gestão até mesmo do valor e essa divisão, mas vige, então, um consenso de que, olha, acaba que fica aquela regra de quem acionou primeiro acaba levando, né, em algumas situações. Então, nessa medida, se o limite for muito baixo e tiver um sinistro que atinge uma gama grande de segurados, é possível que um deles acabe ficando sem a indenização. Ou então vai ter um rateio aí proporcional, algumas apólices trazem essa determinada regra, mas não vai ser suficiente para cobrir para custear o valor total do prejuízo ou dos custos de defesa que esse segurado individualmente teria direito. Por isso é tão importante ter instrumentos também complementares, ou então que essa apólice, de fato, tenha limites que sejam condizentes com aqueles riscos e com o tamanho aí dos segurados, né, com o porte e a quantidade de segurados que se pretende garantir na apólice. Questão do prazo, que geralmente a vigência é ano, então é importante manter essa renovação, tem uma dinâmica própria de ser uma apólice que a gente chama base de reclamações. Hoje a SUSEP já não veda mais que essa apólice seja de ocorrência, mas é praxe que seja, então, a base de reclamação. O que isso significa? Eu tenho um período de retroatividade que está coberto para aquele fato, né, que aconteceu no passado, ou seja, aquele ato, aquela decisão equivocada foi tomada num momento passado, a contratação, mas a reclamação, ou seja, a intimação, aquele processo em que se está discutindo a responsabilidade do dirigente, foi aberto, aquela intimação, ela foi, então, aberta e recepcionada, a gente chama reclamação no momento da vigência da apólice. E aí temos também os prazos que antes eram conhecidos como complementar e suplementar, e hoje a SUSEP trata isso como um prazo adicional, de forma única, que também não há mais um período obrigatório imposto pelo regulador, ou seja, na hipótese dessa apólice não ser renovada, antes a gente tinha um prazo ali mínimo obrigatório, que seria adicional, pelo qual essa reclamação poderia ser apresentada. Hoje, isso já fica na negociação entre as partes e é chamado um prazo aí adicional, que pode ou não ser concedido mediante pagamento de prêmio específico. Então, é mais um ponto que vale a pena ter em mente no momento da contratação e também no momento em que o segurado entender, bom, mas por quanto tempo eu estou segurado? Até em que momento eu poderia reclamar essa indenização e ter direito, então, a valores. Então, é mais um ponto que é diferente do contrato de indenidade, a questão da vigência, além de custo, mas que eu vejo aqui como, além de um caráter complementar, como muito bons olhos, especialmente para evitar conflito de interesses com
a própria companhia nesse momento de regulação. Bom, acho que sem me estender aqui mais, com isso eu encerro essas considerações e me coloco aqui à disposição depois para os debates, devolvo a palavra para o doutor Giovanni. Obrigada. Muito obrigado, doutora Bárbara. Excelente exposição também, trouxe a modernização, né, dos regulamentos, da regulamentação da SUSEP, e o que também vai permitir o oferecimento de produtos mais modernos pelas seguradoras. Fez o cotejo também do ato regular versus o ato ilícito, hipótese em que seria afastada a cobertura, e trouxe um ponto que eu acho até polêmico, de lista de referenciados de advogados. Interessante esse ponto, eu estava pensando aqui. Muito boa a explanação. Eu passo, então, a palavra agora ao doutor Eduardo Castro. Doutor Eduardo. Obrigado, Giovanni. Boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês, enfim, amigos aí de longa data aí na área. E para mim ficou a difícil missão, né, de falar depois aí do Maurício, doutor Maurício, doutora Bárbara, né, brilhantes exposições sobre o ato regular de gestão, sobre o seguro de D&O, e também falar, difícil missão para falar, por falar do tema mais polêmico da noite, que certamente vai aí dar debates acalorados ao final aí da minha fala, que é exatamente o contrato de indenidade. E como muito bem colocou a Marlene, né, a doutora Marlene, no começo da exposição, né, desse webinar de hoje, o contrato de indenidade tem cada vez mais entrado no radar do gestor, né, do administrador de entidades fechadas de previdência complementar, né, os famosos fundos de pensão, por ser, obviamente, também, como a doutora Bárbara bem colocou, um mecanismo, né, complementar que poderia vir a ser utilizado, né, para a sua proteção pessoal, né? E aí, nesse ambiente bastante litigioso, né, de grandes operações que a gente vivencia, não só de hoje, mas aí eu diria até de algumas décadas atrás, né, desde mensalão, então grandiosas operações em investigações policiais, e isso obviamente traz para o ambiente daquele que atua como administrador, e aí não só de fundo de pensão, mas também de empresas como um todo, esse ambiente de alta litigiosidade, né, investigatividade, e muitas vezes, enfim, com bastante virulência, até, enfim, em busca aí de provas e, obviamente, investigações e apurações bastante importantes, né, que sem dúvida nenhuma tem o seu mérito, mas isso traz, sem dúvida nenhuma, para o administrador de empresa, para o gestor de fundo de pensão, uma preocupação adicional, que bom, como que eu posso me proteger, mesmo estando, né, e aí o doutor Maurício lá no começo mencionou muito bem a questão da responsabilidade subjetiva, mesmo estando sujeito a um regime de responsabilidade subjetiva, onde se eu cometer um erro, eu obviamente vou estar sujeito a uma responsabilização pessoal, mas será que é sempre isso que acontece? Será que não existe aí uma relatividade da questão da responsabilidade subjetiva? E aí você tem, sem dúvida, uma ampliação dessa miríade, né, desse grande número de riscos a que o coitado do administrador e do gestor, inclusive hoje, de fundos de pensão, está sujeito. Então, isso realmente traz todo esse ambiente, todo esse cenário, traz muito essa preocupação, essa inquietação para a pessoa que está desenvolvendo regularmente o seu cargo, a sua função dentro da empresa, da sua empresa, dentro da sua entidade fechada de previdência complementar. E a gente, como via de regra no direito brasileiro, né, tem ali a separação muito clara entre a responsabilidade da pessoa jurídica e a responsabilidade da pessoa física, né? Então, isso hoje, até expandindo do artigo 153 da Lei das SA, que o doutor Maurício muito bem explicou e mencionou no começo do webinar, também hoje
tipificada no artigo 49A do Código Civil, né? Então, saindo um pouco do ambiente da lei das SA, das empresas, e trazendo para o ambiente do Código Civil, que, obviamente, abarca aí outras pessoas jurídicas que não as sociedades anônimas. Então, trazendo a lei da liberdade econômica, trouxe um pouco essa tranquilidade da separação das responsabilidades, mas, de fato, quando você olha a aplicação na prática ou a vivência prática, né, como eu disse, nesse ambiente de maior litigiosidade, investigatividade e exposição do administrador, ele realmente aparece, né, o contrato de indenidade ele aparece como mais um mecanismo que pode ser utilizado e tem sido cada vez mais utilizado, e a gente vê que, por exemplo, o D&O hoje, quando uma empresa vai ao mercado buscar um administrador, o D&O hoje é quase que uma condição sine qua non para você conseguir contratar um bom administrador, um bom profissional, né? É uma das primeiras perguntas que ele faz. E muitas vezes, hoje, o administrador, e isso você vê inclusive em companhias abertas, o administrador tem cada vez mais exigido um contrato de indenidade, né? E, óbvio, a esfera empresarial tem a sua normatização, que é um pouco diferente, né, da normatização das entidades fechadas de previdência complementar, e obviamente, temos aí também esse espólio, né, que eu chamo, praticamente essa disposição do artigo 22 da Resolução 13, CGPC, que trata do D&O. Eu costumo dizer que é um espólio, né? Já temos aí, como o doutor Maurício falou, 17 anos dessa disposição, está na hora de ser revisada, né? Repensada dentro desse ambiente, mas ela acaba também trazendo uma certa dificuldade, né, para o entendimento da possibilidade, que é a principal questão que eu queria trazer aqui para o debate hoje, para a minha fala, que é exatamente a possibilidade de você contratar, né, de a entidade fechada de previdência complementar contratar com o seu administrador, com o seu candidato a administrador, um contrato de indenidade, né? Por quê? Porque, de fato, com essa normatização, eu diria, do seguro de D&O, que existe bastante limitada, surge essa grande dúvida, né? Bom, se o seguro de D&O, né, que é o típico mecanismo de proteção do administrador, ele pode ser contratado mediante o custeio, como a doutora Bárbara muito bem falou, né, da entidade fechada, apenas para cobertura de custos de defesa. Será que eu, entidade fechada, e eu, administrador, posso também contratar um contrato de indenidade? E aí, já traçando aqui uma diferenciação, no contrato de indenidade, via de regra, eu particularmente nunca vi um contrato de indenidade que só trate de custos de defesa. O contrato de indenidade, ele é um contrato muito mais amplo, que tem também, abarca, né, a indenização, né, o direito a proteger o seu patrimônio pessoal de uma indenização também, não só de custos de defesa. E aí surge exatamente a grande questão quando você olha, né, a possibilidade de, em geral, de se contratar, né, duas entidades, uma entidade privada, uma entidade fechada de previdência complementar, e o seu administrador ter a liberdade de contratar, mas eles estão num ambiente regulado. E aí vem a grande dúvida: será que esta disposição da Resolução 13, que diz respeito apenas ao D&O, será que ela impacta na possibilidade de o administrador e de uma entidade fechada de previdência complementar, um fundo de pensão, contratar especificamente um contrato de indenidade? E realmente essa é uma dúvida cruel, né? No sentido de que a resposta para essa pergunta não é simples, né? Você não tem, de fato, uma manifestação expressa até hoje, pelo que eu pude levantar na minha experiência, na minha vivência aqui, inclusive conversando com procuradores da Previc, né, que enfim, militam na área, especificamente atendendo o órgão regulador. Não existe uma manifestação, não existe uma orientação, sequer um parecer jurídico interno da Previc sobre o tema, e isso, óbvio,
traz aqui uma insegurança, uma incerteza, uma dúvida muito grande sobre essa possibilidade, né? A possibilidade de fato, um contrato de indenidade, que é mais abrangente, que não olha apenas e não trata apenas de custos de defesa, poder também ser contratado. Como eu disse, o contrato de indenidade ele é amplo, ele fala de indenização, ele quer realmente proteger, ele busca proteger individualmente aquele administrador com o qual ele é contratado. Então, de novo, a gente tem aqui uma situação que realmente gera dúvida, gera o debate. Agora, se você me perguntar, Eduardo, a sua opinião, qual que é? Você, de fato, acha que essa regra do seguro de ano deveria ser impeditiva, né, da celebração de um contrato de indenidade por um fundo de pensão com o seu administrador, né, e aí com 1, 2, 3, ou, enfim, com todos eles? A meu ver, eu diria que não deveria ser, né? E aí o bom advogado, né, vai entender, eu acho que temos a grande maioria aqui advogado presente a webinar, então eles vão entender por que eu disse não deveria ser um impeditivo, né? Exatamente porque o contrato, na minha visão, o contrato de indenidade, ele é sim uma ferramenta muito interessante aí de atração, como eu disse, e retenção de talentos, né? A doutora Bárbara também mencionou isso para o DNO, né? E aí está a grande complementariedade, né, entre um e outro. Realmente, como eu disse, hoje em empresas e companhias abertas, um anda ao lado de outro, né? Um complementa realmente o outro. Então, é, de fato, uma ferramenta de retenção e de contratação de talentos, de bons administradores. Então, veja, tem um alinhamento com até mesmo os princípios e preceitos da Resolução 13 do CGPC, que busca a boa governança. Boa governança faz-se de boas pessoas. Como que eu contrato boas pessoas? Com boas contratações, contratações que deem às pessoas tranquilidade de atuação. E a evolução do entendimento sobre tal ajuste contratual, ela está refletida nas normas atuais. Então, a SUSEP, por exemplo, viveu esse problema, né, essa discussão, né? A doutora Bárbara muito bem mencionou com relação à multa, né? Se o DNO poderia cobrir a multa ou não, era uma discussão muito parecida, né? A discussão que tem aqui com relação aos princípios da CGPC 13, né? Que era, será que eu, viabilizando que o mercado segurador cubra administradores nas suas multas regulatórias, né? E aí focando bastante na questão regulatória, será que eu não estou incentivando condutas indevidas, né? Então, era essa a discussão que existia na SUSEP, né? Para cobertura, enfim, se lá em 2006, que é quando saiu um parecer da SUSEP, em 2006, dizendo que não podia, que DNO não podia cobrir multa, né? Essa era a grande preocupação deles, né? E aí, óbvio, com muito foco nas apólices para entidades reguladas. Na CGPC 13, que regula mais ou menos na mesma época, né? Então, veja, o parecer lá da SUSEP 2006, depois liberado, né, em 2016, veja, demorou 10 anos para liberar, né, para a SUSEP mudar um entendimento. A CGPC de 2004, então ela regula mais ou menos da mesma época. Então você vê esse paralelo de preocupações dos reguladores de mercados similares, né, o mercado securitário, o mercado, obviamente, de previdência privada complementar fechada. Então, era muito justo, né, que naquela época o regulador tivesse essa preocupação. E a CGPC 13, ela reflete um pouco isso quando ela fala do DNO, né, que é a preocupação com a gestão do conflito, né, e por isso que ela fala, olha, só custos de defesa, né, pelo menos essa é a minha leitura ali, né, a minha interpretação de que a CGPC 13 o regulador estava preocupado naquela época com gestão de conflito e o chamado risco de agente, que é exatamente fazer com que não haja um estímulo a condutas indevidas por parte dos administradores de fundos de pensão. Quer dizer, a hora que o administrador está protegido de forma abrangente, ele passa a ser descuidado, né? Não ser mais, como o doutor Maurício muito bem colocou lá no começo, aquele homem probo, né? Aquele homem diligente, né? Que busca, obviamente, tratar. E aí, no ambiente da EFPC, né? do fundo de pensão, não só dos interesses da própria
entidade, mas também dos interesses dos participantes e assistidos. Por isso que a fidúcia, né, o dever fiduciário do gestor aqui é até mais alto. Então, a CGPC 13, eu acho que quando ela colocou essa disposição de maneira infeliz, a meu ver, mas eu entendo, dada a história, o momento que o Brasil vivia, não obstante, aquela época a gente já tivesse aí as grandes privatizações que trouxeram o D&O para o Brasil, né, lá no começo da década de 2000, eu entendo, mas ela, na realidade, olhando 17 anos depois, para mim, essa disposição ela é de uma tremenda infelicidade. Por quê? Porque, de fato, você tem mecanismos muito mais interessantes para você gerir o conflito de interesse e o risco de agente. Então, quando você olha, por exemplo, a SUSEP já mudou desde 2016, como eu disse, né, da circular, que passou a regulamentar especificamente o D&O, a 541, a doutora Bárbara lembra muito bem das discussões do mercado, passou lá, a SUSEP deu lá um parecer, né, a procuradoria interna deles deu um parecer, também dizendo, não, pode sim, e a regra passou a permitir a cobertura de multa. Então, eles mudaram, né, evoluíram o seu entendimento, e a própria CVM, né, e aí a gente bebe, quando olha para o contrato de indeniidade, a gente bebe muito na fonte da CVM, a CVM também passou décadas, né, eu que também atuo um pouco junto à Comissão de Valores Imobiliários, né, defendendo clientes e também, enfim, fazendo proposituras ali, a gente vê que a CVM também evoluiu, né, mudou de entendimento e a partir ali de 2018, né, com um parecer de orientação que ainda é orientativo, ele não é normativo, mas ele é praticamente a regra que todas as companhias abertas seguem hoje sobre o contrato de indenidade. Então, vejam que a SUSEP se movimentou, né, e aí até mesmo hoje, né, em 2021, com essa movimentação, como a doutora Bárbara bem colocou, de liberalização, de modernização, a CVM se movimentou no tema, né, no tema de contrato, especificamente de contrato de indenidade. D&O, para eles, era até já ponto pacífico, né, não havia dúvida, não há dúvida de que um administrador pode ser de uma companhia aberta, pode ser que tem deveres de fidúcia também, lembrem, né? Vejam, o paralelo que é interessante de companhias abertas é que o dever de fidúcia também é apurado, né? Não é apenas, ele não deve fidúcia e os deveres fiduciários apenas à companhia, né? Mas também aos seus investidores pulverizados no mercado. Então, por isso que a própria CVM tinha uma preocupação com o contrato de indenidade, de servir de um mecanismo ali de risco de agente, e no final, em 2018, mudou de opinião, e mudou de opinião para melhor. Então, assim, no fundo, quando a gente olha para o contrato de indenidade, a gente tem que olhar para os mecanismos que existem para se controlar exatamente esses dois elementos que surgem quando trata-se desse típico arranjo entre administrador e companhia. Por quê? Porque, obviamente, e como a doutora Bárbara já mencionou, quem paga a conta, no caso de um contrato de indenidade, é a própria companhia ou entidade fechada de previdência complementar. Não é um terceiro estranho. Então, sem dúvida nenhuma, que precisa haver freios e contrapesos para que você tenha um contrato de indenidade adequado. Senão, você, de fato, vai se utilizar deste mecanismo e ele vai servir como um conduíte, né, para um risco de agente exacerbado e para um conflito de interesse. Então, quando você olha o parecer de orientação 38 da CVM, né, emitido em 2018, que foi ali exatamente o marco de mudança do entendimento da CVM para esse tema, ele traz exatamente, e a meu ver este é o segredo, né, que zelar, fazer com que os contratos de indenidade eles sejam elaborados de forma a não colidirem, né, com os deveres fiduciários que os administradores possuem, para com a entidade, para com os seus participantes e assistidos. Aí você vai dizer, bom, mas como é que eu coloco isso na prática? Você, ao invés de dar, por exemplo, um cheque em branco, um contrato de indenidade sem limitação, você coloca uma cobertura máxima, né? Então, um valor máximo de cobertura que seja adequado para que também
o administrador saiba que ele tem uma proteção adicional ao seu DNO, tem uma proteção adicional à sua diligência, ao que a gente chama de as primeiras linhas de defesa, que são todos aqueles princípios de governança, controles internos que estão lá na resolução CGPC 13, que o Dr. Maurício mencionou no começo do webinar. Então, em adição a tudo isso, você tem um contrato de indenidade, que quando ele tem um limite de cobertura, você, obviamente, gera ali uma cautela natural, porque a cobertura sendo finita, naturalmente o administrador já vai ter ali, vai pensar 2 vezes em, obviamente, atuar de uma maneira não tão ímproba, né? não tão proba, desculpa, não tão diligente. Então, colocar uma limitação de cobertura, colocar excludentes, inclusive o parecer de orientação da CVM é muito enfático nisso, né? Situações que geram situações de dolo, né? Situações em que o administrador age fora das suas atribuições e situações em que ele age em interesse próprio não estariam cobertas. A CVM diz, o bom contrato de indenidade é o contrato que exclui esse tipo de situação e, inclusive, coloca uma previsão de reembolso, né? Muito igual à previsão do seguro de DNO, que é, se lá na frente, né, se eu lhe adiantar um custo de defesa, por exemplo, lá na frente, ou algum custo relacionado ao seu processo, né, um processo administrativo, judicial ou arbitral, se lá na frente você for condenado, reconhecer que você teve ali uma atuação ilícita, você, administrador, vai precisar me devolver. Então, é muito importante também, além da... Então, assim, o contrato tem que estar adequadamente desenhado, redigido, e também é muito importante que a própria entidade fechada de previdência complementar crie os seus mecanismos que confiram um equilíbrio ao interesse da entidade, que é ao interesse da entidade em proteger o seu administrador, quer dizer, eu tenho que equilibrar o interesse do contrato pelo contrato de indenidade e o interesse da entidade em proteger o seu próprio patrimônio, né? Como eu disse, as contas, às vezes, elas podem ser bastante altas. Então, você tem que ter, por exemplo, um mecanismo de decisão sobre indenizar ou não indenizar, e aí é muito interessante, né, mencionar que o contrato de indenidade, ele, via de regra, ele não é automático, né? Não é porque o administrador tem aquele contrato de indenidade que ele tem direito à proteção automaticamente. O que o parecer CVM fala? Que precisa ser, e para mim é perfeito perfeita a orientação. Ele fala o seguinte: o processo decisório a respeito da cobertura, né, da concessão de uma indenização no âmbito de um contrato de indenidade, tem que ser dado de maneira independente e isenta daquele que vai receber a indenização. Lembrem, aquele que está a ser indenizado é administrador da entidade. Então, você precisa ter camadas de governança tanto para a análise técnica da questão, quer dizer, se todos os requisitos contratuais estão preenchidos para a indenização, assim como você precisa ter requisitos de governança e camadas de governança para que você tenha, de fato, uma decisão livre de conflitos de interesse. Quer dizer, aquele cara que é o administrador que está pleiteando uma indenização, não vai ser ele que vai decidir sobre o futuro dele, né, sobre a possibilidade de a própria entidade ou a própria companhia indenizarem, né, naquele caso específico que ele está pleiteando indenização. Então, esses mecanismos, vejam, ter um contrato bem adequado, né? Por isso que eu falei, olha, deveria, né? Um contrato de indenidade deveria estar prejudicado? Eu acho que não, mas, obviamente, que e o pressuposto é que ele esteja formalizado de maneira adequada, construído de maneira adequada, e também o fundo de pensão tem ali os seus mecanismos de governança para uma boa gestão daquele contrato de indenidade, né? Então, eu já vou aqui me encaminhando para o encerramento da minha fala, dizendo que essa é a minha opinião. Eu acho que, de fato, o contrato de indenidade, desde que seguidos e até quase que de maneira
para e passo, né, o parecer de orientação 38 da CVM, formalizado de maneira adequada, com uma governança dos seus direitos ali contratuais para os administradores, desde que isso seja seguido, eu olho com muito bons olhos para o contrato de indenidade, e eu acho bastante oportuno esse webinar e essa possibilidade que a gente tem de debater o tema, porque, como eu disse no começo, a Previc está parada no tempo no que diz respeito a esse assunto. Faz 17 anos que ela falou do DNO, porque só se falava em DNO no máximo naquela época, como eu disse, naquela época DNO já era comum por conta das privatizações do começo da década de 2000, mas ele não era tão comum, o contrato de indenidade não era tão comum naquela época, né? Ele passou a ser mais comum mais recentemente. SUSEP se atualizou, CVM se atualizou, Previc ainda está parada no tempo. Então, eu acho que é muito interessante esse webinar para que a gente possa difundir esse tema e, obviamente, fazer com que as entidades que estão aqui de uma forma ou de outra representadas possam se organizar e conscientizar a Previc da necessidade, de fato, de buscar aí uma normatização a respeito do assunto e que beber na fonte da CVM, ao meu ver, né? Então, não há muita dificuldade, sinceramente, para a Previc em normatizar, tendo aí esse precedente muito feliz e oportuno, que é o parecer de orientação 38 da CVM. Então, eu realmente acho que esse webinar tem esse aspecto altamente positivo, e agradeço doutora Marlene, doutor Giovanni, doutora Mariana, Laércio, pela essa oportunidade de poder trazer aqui, trocar algumas ideias com vocês e demais colegas aí de painel, doutor Maurício, doutora Bárbara, aí, falas brilhantes, aí, exposições muito técnicas, muito boas e úteis, eu acho, para todos nós. E aí, enfim, encerro aqui fazendo esse agradecimento a vocês e clamando para que a Previc se atualize, se modernize nesse tema, porque é importantíssimo para o setor. Espero que tenha alguém da Previc ouvindo, né? Com certeza terá. Muito obrigado, doutor Eduardo. Excelente explanação também, excelentes provocações assim, para nós do setor, e é até interessante alguém de escritório, assim, né, que não está dentro do sistema ali, trazer essas provocações, porque, de fato, é um pleito antigo, né, do sistema, e você trouxe a necessidade de modernização das normas, né, já está defasada. Destrinchou também o parecer da CVM, que trata do tema, e trouxe um ponto que é muito importante também, dizendo que hoje é uma exigência dos bons administradores, né? Tanto o DNO quanto o contrato de indenidade. Então, assim, de fato, o setor precisa se modernizar para acompanhar e para reter os talentos, né? Eu passo, então, agora a palavra aos nossos mediadores, Dr. Laércio e doutora Mariana, para encaminhar as perguntas, inicialmente para o Dr. Laércio. Ok, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar a doutora Bárbara, doutor Eduardo, doutor Maurício pelas explanações. Acho que foram bem, elucidaram muito esse tema, que é tão importante aqui, né, no sistema de previdência complementar, né? Partindo direto para as perguntas, a primeira pergunta que eu tenho até para o doutor Maurício, pegando já o gancho do que o doutor Eduardo falou na explanação dele, que o Giovanni acabou de comentar. A CGPC 13, ela completa agora 17 anos, né? Já é uma norma que está quase chegando na sua maioridade, e sem ter qualquer tipo de atualização. Na sua opinião, doutor Maurício, já abarcando também as questões do doutor Eduardo, você acha que essa norma precisa de uma atualização urgente, não só em relação às questões do seguro, que é só um dos artigos que tem lá, mas a questão dos atos regulares de gestão, talvez avançando ali para atos que não sejam estritamente de gestão, mas talvez de atos técnicos também, que a gente vê que a Previc às vezes vai em cima do próprio técnico, não fica só restrito aos gestores na hora de penalizar, na hora de avaliar, na hora de fiscalizar. Você acha que precisa dessa atualização? Se sim,
qual sugestão, eventualmente, você teria, em algum momento, em algum ponto, a respeito da CGPC 13? Tranquilo, doutor Laércio. Obrigado pela pergunta. Muito bem colocada e, realmente, a reflexão que é provocada pelo doutor Eduardo, ela é muito saudável. De fato, a resolução CGPC número 13, editada lá em 2004, ela foi editada num outro contexto, né? Fático, jurídico, normativo, mercadológico. Naquele momento ali, a própria cultura de controles internos no âmbito das entidades era ainda incipiente, né? E ela ali foi uma força inicial que, de alguma maneira, induziu uma mudança de comportamento. E, ao longo desses anos, vários outros eventos que aconteceram contribuíram para que o sistema se fortalecesse, o sistema buscasse se atualizar, fosse mais eficiente nos seus controles internos, na gestão de riscos, né? Então, nós tivemos aí, nesse meio do caminho, aí, 2 CPIs, por exemplo, que os fundos de pensão foram bombardeados e tiveram ali que demonstrar algum mecanismo de proteção ou de maturidade, né? E aquele mundo lá de 2004 é um mundo diferente hoje. Certo que a norma ela traz ainda alguns princípios que eles são, acho que, permanentes, né? Estímulo à boa governança, gestão de risco, controles internos, ali a elevação da importância do papel do Conselho Fiscal, né, que agora tem que produzir relatórios de controles internos semestralmente sobre diversos aspectos. Cada hora é editada uma nova norma que insere mais um elemento a esse relatório. Então, assim, o sistema hoje ele é muito mais maduro do que ele era em 2004, também muito mais resiliente. Certo, posta essa premissa, de fato a norma merece ali alguma flexibilização, né? E tanto as ponderações trazidas pela doutora Bárbara quanto do doutor Eduardo são muito pertinentes, porque aquela preocupação que existia lá no momento da edição da norma era, de fato, com conflito de interesses, né? A norma, claramente, porque a norma trata em várias disposições sobre esse conflito de interesses, e ali, quando tratou da possibilidade da cobertura por eventuais prejuízos causados ao fundo de pensão, ela teve essa preocupação muito bem colocada pelo doutor Eduardo, de ali se prevenir contra o risco do gestor também, que ele não poderia se sentir confortável. Eu posso me comportar de maneira negligente aqui, porque não vou pagar essa conta. Alguém vai pagar essa conta por mim, né? Então, não. Então, olha, eu posso até custear a sua defesa, mas o dano causado pelo ato em si, você responde por ele. Então, era isso que estava presente. Mas depois de tanta evolução regulatória, tanta evolução, inclusive tecnológica, né, o nível de transparência também que passou a ser exigido ao longo desses anos, e você tem divulgação de informações sobre investimentos, sobre custos, sobre perfil de dirigentes, habilitação, exigência de certificação, ou seja, o arcabouço regulatório também evoluiu tanto nesse período que hoje não faz mais sentido você ter uma limitação para a cobertura do ato regular de gestão. E, de fato, a vedação disposta no artigo 22, ela traz uma limitação que é de difícil transposição, né? Então, o contrato de indenidade, como bem colocou o doutor Eduardo, no ambiente das entidades fechadas de previdência complementar, pela disposição do caput do artigo 22, não teria espaço. Se a gente vai olhar, mesmo o seguro de ou contratado pela patrocinadora, até ele foi objeto de regulação no caput. Assim, olha, não pode contratar nem a entidade, nem a patrocinadora, se isso importar qualquer impacto financeiro para a entidade de forma direta ou indireta. Então, a norma ela era bastante restritiva mesmo. Então, assim, acho que realmente a reflexão ela é muito pertinente e muito oportuna, porque o mundo mudou nesse período, né? E hoje, para você até mesmo ter acesso a gestores excelentes ou profissionais excelentes, é muito importante que esse gestor, esse profissional,
ele tenha a proteção do seu patrimônio, amealhado à custa de muito trabalho e suor. Então, a pessoa aceita um encargo de desempenhar uma função fiduciária de tal relevância, né? Ou seja, garantir a cobertura da aposentadoria, pensão das pessoas. Esse profissional ele não tem que estar protegido para que você tenha sempre acesso aos melhores profissionais? Ou não? Não, eu não vou trabalhar para fundo de pensão, porque aqui eu fico absolutamente exposto. Né? Meu patrimônio está exposto, meu CPF está exposto, minha reputação está exposta. Então, eu vou trabalhar para uma seguradora, vou trabalhar para uma sociedade anônima que ali eu tenho essa proteção, né? Ou seguritária ou pelo contrato de indenidade. Então, respondendo a sua pergunta, Lécio, de fato, já passa da hora de ter, sim, uma atualização da norma. Obrigado. Só fazer uma complementação, doutor Maurício, que é muito interessante. Na prática, a gente vê que muitas vezes essa proteção é necessária, até porque um ato de gestão de um outro administrador pode contaminar você que não se envolveu naquele ato de gestão. Então, na prática, é muito importante ter esse mecanismo de proteção, até se você for olhar sob uma perspectiva prática, né? No dia a dia ali, a gente vê isso muito enfim, na regulação de sinistros, de D&O, né? A gente vê muito isso nas discussões de contratos de indenidade, onde você tem ali um ato de gestão de um outro administrador contaminando, digamos, outros administradores, que muitas vezes, se não contam com os mecanismos de proteção, também se sentem preocupados, como eu disse, inquietos e realmente expostos. Então, é muito bem-vinda essa modernização mesmo. Sim, não, muito bem colocado. Inclusive, a doutora Marlene, lá no seu cotidiano, junto à Câmara de Recursos, né, Marlene, o que mais vê é dirigente sendo responsabilizado, né, e tendo seu patrimônio impactado, sua reputação ali também, de alguma maneira, maculada, por um ato praticado por um outro dirigente. Né? E aí, o doutor Eduardo, também, se me permite a oportunidade, você trouxe com muita propriedade o fato de que a CVM ela estabeleceu ali parâmetros que são prudentes, né, para que haja a cobertura por meio do contrato de indenidade e que se aplicam ali, ipsis literis, também às entidades fechadas de previdência complementar. Então, as pessoas não podem ter agido de maneira desleal, negligente, não pode ter fraude, não pode ter agido com interesse próprio, visando o interesse próprio de terceiro. O gestor interessado não pode participar da deliberação, tem que ter um órgão colegiado estabelecido, previsto como responsável pela avaliação da concessão da cobertura ou não. Então, tudo isso que está posto lá pela CVM em relação às sociedades anônimas, caberia sem ajuste também nas entidades fechadas de previdência complementar. Obrigado. Excelente. Boa noite a todos e a todas novamente. Agradecer as explanações muito didáticas, muito interessantes, muitos assuntos que realmente são muito debatidos e importantes para nós aqui no dia a dia das entidades fechadas de previdência complementar. Bom, uma segunda pergunta, agora direcionando para o doutor Eduardo, que pega um gancho do final da sua apresentação. Como dito, a Previc ainda não se manifestou a respeito da instituição dos contratos de indenidade no âmbito do sistema de previdência complementar fechado. Considerando esse silêncio, qual a opinião do senhor a respeito dos eventuais riscos? Existe algum risco de implementação desse instrumento no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar, diante dessa ausência de manifestação expressa e formal da Previc? Muito boa pergunta, Mariana. De fato, existe esse risco, infelizmente, por falta de modernização da regulamentação da Previc sobre o tema. Na realidade, não modernização, mas modernização do 22 da CGPC 2013 com relação ao D&O, né, que deve, sim, parar de olhar para o D&O como um mecanismo de aumento de risco de agente, não é isso. O D&O tem classicamente checks and balances, né, freios e contrapesos. O contrato de indenidade, a ausência da normatização gera essa questão, essa dúvida cruel no mercado, nas entidades, né, porque, obviamente, elas também se preocupam, porque os próprios administradores aí seriam
sancionados, né, se eventualmente estiverem, na visão da Previc, violando alguma disposição, né? Talvez ali o artigo 71 da Lei Complementar 109, que fala que os administradores não podem, né, as entidades fechadas não podem ter operações comerciais e financeiras com seus administradores. Então, talvez ali numa interpretação, óbvio, quando a gente fala em punição, a regra jurídica a interpretação tem que ser restrita e muito bem típica, né, no sentido técnico da palavra, quer dizer, o fato tem que ser, a ser sancionado, tem que ser aquele normatizado, aquele previsto como a ser punido, mas corre-se um risco, sim, sem dúvida, a meu ver, de a Previc entender diferentemente. Na minha percepção, existem muito bons argumentos, e a minha fala expôs isso, né? Desde que o contrato seja feito de maneira adequada, desde que a governança para o pagamento da indenização exista endereçando a questão das decisões serem tomadas de maneira independente, sem conflito de interesses, desde que haja o devido custeio, né, para fazer frente, lembrando, o contrato de indenidade ele tem os seus limites, por exemplo, mas eles são individuais, diferentemente, como a doutora Bárbara mencionou, né, do D&O, que é um contrato o seguro que vai abarcar todos os administradores, o contrato de indenidade ele é individual. Então, imagina, se você coloca ali, a entidade celebra um contrato de indenidade e coloca ali um determinado valor de limite de indenização, e ele replica isso para 10 administradores, você multiplica por 10 o potencial desembolso que pode ser feito pela entidade. Então, tem que se pensar em custeio, né, adequado, né, o custeio aí administrativo, não previdenciário, né, desse tipo de despesa. Então, todas essas cautelas elas têm que ser tomadas, o parecer 38 tem que ser seguido à risca, como muito bem colocou o doutor Maurício, para que seja desenhado um contrato de indenidade e firmado, né, entre entidade e administradores. Agora, há risco, e não dá para dizer que não haveria possibilidade da Previc, enquanto não normatizar o tema, não dá para dizer que ela não poderia ali pensar diferentemente. Sinceramente, seria uma incongruência e uma grande infelicidade da Previc pensar diferente, mas existe o risco, infelizmente, pela falta aí de normatização. Ok. Obrigado pela resposta, doutor Eduardo. A minha próxima pergunta eu queria endereçar para a doutora Bárbara. Doutora Bárbara, a resolução do CGPC3, o doutor Maurício já falou, ela vem falando de atos regulares de gestão, e lá no artigo 22, onde tem essa previsão, fala das limitações da contratação do seguro de D&O, né, que a gente falou bem aqui que é só para a defesa daqueles segurados. Só que a gente vê que algumas normas do sistema, a exemplo da resolução 4661, que trata da questão e regula os investimentos que são realizados pelas entidades fechadas de previdência complementar, ela expande um pouco esse rol, até comentei quando fui fazer a pergunta para o doutor Maurício. Eu passo a ter não só como responsáveis pela aplicação dos recursos, pelos investimentos, né, por todo o processo de investimento, além dos gestores, eu tenho aí os técnicos, eu tenho advogados, eu tenho consultores e todos aqueles que fazem parte desse processo. Como é que você enxerga a questão da responsabilização e da cobertura desses técnicos também, tendo em vista que a CGPC 13 fala em ato regular de gestão, mas eu tenho normas que estendem a responsabilidade para outros membros das entidades, outros agentes, né? Como é que você enxerga essa questão? Eu posso expandir, posso levar o seguro de D&O também para o corpo de empregados, de técnicos que participam desses processos, a exemplo dessa questão do investimento? Obrigada, Laércio. Acho que é um excelente ponto e, assim, tradicionalmente, né, a cobertura ampla do D&O, ela abrange, sim, não apenas dirigentes, mas todos esses terceiros como cobertura adicional. Então, dentro lá do conceito de segurado, a gente tem coberturas amplas oferecidas pelas seguradoras em relação a corpo jurídico, a terceiros contratados,
muitas vezes até representantes, procuradores de empresas, né, que estão aqui no Brasil e tem um paralegal que responde, um procurador que fica aqui pela empresa. Então, essa cobertura existe, sim, no mercado e ela poderia ser oferecida. Aí, o que a gente olha é para outra ponta e volta um pouco da discussão da norma, da interpretação que vai ser dada, né? Até o doutor Maurício colocou ali naquela discussão dos custos de defesa, com uma interpretação mais restritiva para o 22, independentemente de quem custeia. Então, aí volta um pouco daquela discussão de quem vai custear e aquela cobertura vai ser a mais ampla possível, a depender de quem, de fato, vai custear esse seguro, né? E aí, aqui, eu acho que tem um ponto interessante para colocar, que bom, com certeza o valor do custeio dessa apólice vai ser muito menor pagar o prêmio do que pagar a indenização. Então, quando até escutando os argumentos do doutor Eduardo, com os quais concordo no sentido da defesa pelo contrato de indenidade, também entendo que precisamos olhar para esse artigo 22 de uma forma mais ampla com relação também a esse custeio, e claro que seria bem-vinda a atualização da norma, mas, de fato, compensa, porque o pagamento do prêmio, embora não seja devolvido mesmo que não haja sinistro, é um valor que, de fato, com certeza vai ser muito menor do que se for paga a indenização ou mesmo dispendido os valores com relação aos custos de defesa. Então, e aí, com certeza, dependendo da amplitude dessa cobertura, quanto mais terceiros você for incluindo dentro do conceito de segurado, corpo técnico, advogados, prestadores, né, e gerentes, enfim, essa apólice obviamente vai ficando mais cara, mas ainda assim muito mais barata do que se for acionar o contrato de indenidade, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque eu gosto de falar pouco, viu? Já deu para ver, né? Fazer só um adendozinho aqui, que é o seguinte, é importante, Laércio, fazer a diferenciação nesse tópico sobre ato técnico e ato de gestão. O D&O cobre ato de gestão, então é a decisão, né? Então a decisão ela pode descer a outros níveis, né? Se de fato a decisão ela foi tomada não no nível de diretores ou administradores estatutários, mas não no nível técnico, né? Então aquele analista que faz uma análise de um investimento e comete um equívoco, né? Ele não está coberto pelo D&O, no equívoco dele. Quem está coberto é quem toma a decisão com base naquele equívoco, de boa fé, e aí essa é a dificuldade do administrador, ele lembra, normalmente toma essa decisão num colegiado, e aí o colegiado vai na onda do relator, segue o relator, né? É o velho e bom, segue o relator. E aí o relator foi induzido a erro por uma análise, um erro técnico, por exemplo, né? Estou aqui trazendo um caso específico com o qual eu já trabalhei, e aí você tem toda essa, imagina, toda essa dinâmica aqui, todos esses fatores e variáveis envolvidos. Então, por exemplo, você tem ali agora uma potencial responsabilização daquelas pessoas que tomaram, mesmo não no nível de administrador estatutário, mas tomaram a decisão e aí se veem expostas, né? Então, é muito importante fazer essa diferenciação do erro Mas técnico. só para completar, Eduardo, eu acho que é super pertinente essa diferenciação, mas assim, até fazendo paralelo do que acontece com a própria SUSEP. A gente tem lá o diretor de relações com a SUSEP sendo punido, ok, mas você tem um analista técnico que apertou o botão e no momento X, a SUSEP entendia que ele também deveria ser responsabilizado na física. E aí a gente tem um D&O sim para cobrir, assim como cobre até mesmo gerente. Então você coloca aí mesmo, acho que é super inválida essa questão da diferenciação do que é ato técnico, do que é questão de gestão, mas inclusive por conta dessa amplitude de responsabilizações que acontecem, a gente tem sim, né, cobertura dentro do D&O para não apenas para os atos de gestão, mas acaba tendo para essa responsabilidade, execução, né? Que é atribuída
a alguém que não está no ato ali efetivamente daquela gestão, mas que é o responsável ali por aquele determinado ato que foi considerado irregular e está sofrendo um processo e respondendo ali na física de algum modo, né? E até pegando o gancho dessa discussão, agora direcionando para o doutor Eduardo, não seria, frente à expressão que tem lá na CGPC 13 de ato regular de gestão, vis-à-vis as outras possibilidades de responsabilização dos técnicos, seria o contrato de indenidade uma saída, já que ele não está normatizado, a gente não tem, inclusive, posição da Previc a respeito, seria uma saída para a entidade não violar com a contratação, eventualmente violar com a contratação de ano, segurar pessoas que são técnicas, e eu fazer isso através de um contrato de indenidade, por exemplo? Sem dúvida, eu acho que é uma possibilidade, Laércio, mas a gente tem que sempre entender o contrato de indenidade, o próprio DNO, né? A doutora Bárbara falou muito bem nisso, né? Você pode ter uma expansão da cobertura do DNO, mas ela tem que ser analisada de maneira criteriosa, porque também você imagina, e essa foi outra pergunta que eu já enfrentei aqui, né? Muito na esteira de acidentes que a gente teve recentemente, graves, aí, de engenharia, né? Por exemplo, um cliente nos perguntou se ele poderia contratar um DNO e estender para todos os engenheiros da companhia, da empresa, né? E a minha resposta foi, olha, não é esse o propósito do DNO, né? E é essa diferenciação do ato técnico para o ato de gestão que eu faço, né? E aí eu acho que tem que tomar muito cuidado, Laércio, também com a expansão do contrato de indenidade. O contrato de indenidade, ele tem que ser utilizado para resguardar aquele que, de fato, toma a decisão relacionada à gestão, né? Agora, se você começar a expandir o contrato em tese, né, o contrato de indenidade, assim como o DNO, começam a surgir outras discussões, que são exatamente essas discussões. Bom, será que eu não estou aí criando realmente um risco de agente até técnico, né? Aquele cara que deveria desempenhar a sua função estritamente técnica, um engenheiro, construir ponte, um analista de investimento, analisar o investimento. Será que eu não estou criando um risco de agente aí gigantesco, né? Então, assim, em tese, você pode usar o contrato de indenidade como um mecanismo de expansão da proteção dos seus colaboradores, digamos assim. Mas isso tem que ser visto com muito cuidado para você não... primeiro, não ultrapassar barreiras, né? As barreiras da conveniência e da aderência daquele contrato ao que é legítimo, ao que é, de fato, regular. E segundo, para você também não criar um problema depois que a gestão, em termos de desembolso, vai ser tão grande que é melhor, como a Bárbara muito bem mencionou, de repente, transferir isso para um terceiro via um contrato seguro. Acho que a doutora Bárbara levantou a mão aí. Eu queria completar aqui, achei muito interessante o que o doutor Eduardo colocou em relação a esse exemplo do engenheiro, porque acho que um ponto importante da gente deixar bem claro é o que de fato, né, está dentro desse conceito de amplitude do segurado dentro do seguro de DNO e o que já é uma questão de outro ramo. Então, de repente, você já está garantindo uma responsabilidade civil profissional decorrente da falha profissional, né, daquele engenheiro, daquele advogado, enfim, daquele técnico. Então, também tem essa delimitação e que talvez a gente passe com a questão do novo marco regulatório, a gente até passe a não ter mais. Talvez, com o tempo, as seguradoras consigam, de fato, fazer os chamados combos e criar esses produtos que tenham acopladas essas responsabilidades e garantias, mas ainda não é algo que a gente tem aqui hoje, né? Mas que provavelmente a gente deva ter no futuro próximo, de forma que a gente consiga esses produtos mais aderentes e mais abrangentes, até de diversos ramos que hoje estão muito segregados, passem a ser oferecidos de uma forma conjunta, né? Doutor Maurício, nós recebemos uma pergunta
de um dos nossos colegas, e ela é um pouco mais... Acho que vai abrir um debate interessante. O que o senhor acha a respeito se o senhor acredita que a ausência de mecanismos de proteção ao patrimônio pessoal dos gestores pode causar a eles uma certa paralisia frente à necessidade de se adotar decisões mais arrojadas em negociações complexas? A pergunta vem porque, não raro no dia a dia das entidades fechadas de previdência complementar, é possível perceber que os gestores acabam tentando terceirizar suas decisões a um juiz ou um árbitro que, por não vivenciarem a nossa realidade das entidades fechadas, podem acabar proferindo uma decisão que não necessariamente vai ser a mais adequada àquela situação. Então, assim, qual a opinião do senhor diante desse cenário? Legal, obrigado. De fato, é muito pertinente a pergunta, e assim, o ser humano, ele tem, até por intuição, ali um instinto de autopreservação, né? E o dirigente de um fundo de pensão, ele não é diferente. Fenômenos como por exemplo, a fuga de FIPs, né? Bom, os FIPs ficaram muito expostos em razão de algumas operações mal conduzidas, né? E diversos gestores foram responsabilizados, até mesmo pelo insucesso do FIP, não pelo ato em si, pela decisão em si, né? Isso gerou para um sistema de uma maneira geral, e acho que não foi só de pensão, aquela ojeriza. Opa, não me traz aqui não. Né? E a gente observa isso também em outras atividades. Né? O gestor ele fala assim, bom, isso daqui vai me gerar uma exposição extraordinária, eu vou ter que tomar uma decisão aqui, e depois, daqui a 5, 10 anos, algum auditor olhando pelo retrovisor vai dizer que, pelo resultado, eu não fui diligente ou eu não fui suficientemente cauteloso, né? E o gestor ele tende, sim, a se preservar, né? Então, realmente, a ausência de mecanismos de proteção do administrador, ele gera naturalmente um certo receio e, às vezes, até realmente ali uma obstacularização de qualquer investimento ou qualquer decisão que possa trazer para ele algum prejuízo, né, ou alguma responsabilização. Por isso que eu falei também no início da minha fala, que você imaginar hoje um administrador consciente vai assumir as suas funções sem antes ter uma proteção minimamente mais robusta, né, para seus atos regulares de gestão, é algo inconcebível. A doutora Marlene bem sabe, né, doutora Marlene? Todos os dias ali na CRPC, a gente vivencia situações de gestores que às vezes foram até ali enredados por determinada situação, que à época era imprevisível, né, que de acordo com as informações ou com a experiência ou com as práticas de mercado da época, aquela operação era absolutamente legítima, né, excusável, mas que lá na frente, olhando depois, anos depois, se vê assim, não, mas com base no que existe hoje, se faz um juízo de valor quanto à qualidade daquela decisão que foi tomada anos antes. Então, muito obrigado pela pergunta. Realmente, a ausência desse mecanismo de proteção gera, sim, uma aversão ali à exposição, à tomada de riscos que, às vezes, são necessários, né, para o sucesso ali dos fins institucionais da entidade. Bom, agora uma pergunta para a doutora Bárbara, para a gente finalizar e caminhando mais para o final. Qual a sua opinião a respeito de um possível conflito de interesses na aprovação da contratação de um seguro de ENO ou mesmo de instituição de um contrato de indenidade em uma entidade fechada de previdência complementar, visto que os integrantes dos órgãos competentes para deliberar a contratação são os mesmos que vão ser beneficiados com esse seguro? Obrigada, Mariana.
Eu compacto com a opinião do Dr. Eduardo, acho que na exposição dele ele colocou bem essa questão do conflito de interesses e que realmente concordo que existem camadas e todo planejamento em termos de governança corporativa na entidade para evitar esse tipo de conflito de interesse, tanto no momento da celebração do contrato de indenidade, como no momento da própria liberação do pagamento. E quando a gente fala da contratação do seguro, acho que a questão do conflito de interesse fica ainda mais evidente, né? Hoje a gente discutiu bastante a vedação normativa e a interpretação dela com relação ao custeio, e na parte de conflito, acho que superada essa questão do custeio, regulando esse jornada também no âmbito SUSEP, então eu entendo até Acho que a doutora Bárbara caiu. Enfim, mas eu vou tentar aqui, então, ajudar na conclusão da resposta aqui à pergunta. Eu diria que, desde que observada, Mariana, a devida governança, né, e as cautelas, por exemplo, no contrato de indenidade, levando para um nível de, por exemplo, até de assembleia de patrocinadores, por exemplo, ou então na contratação do D&O, buscando cotações, né, no mercado, enfim, tentando mostrar, e comparables, né, tentando mostrar exatamente isso. Hoje é muito, se você olhar as companhias abertas, por exemplo, que têm características muito similares aos fundos de pensão, você consegue trazer aí algum comparativo, né? Então, de tamanho de cobertura, de custo de prêmio. Então, Bárbara, você caiu, eu tentei aqui dar uma finalizada no raciocínio, mas, enfim, por favor, fique à vontade para terminar aí a sua exposição, que estava excelente. Imagina, obrigada, Eduardo. Tô com a VPN aqui, acho que deu o horário dela e ela caiu. Obrigada, mas era esse ponto mesmo que a gente estava comentando, né? Para o D&O, a questão do conflito fica ainda menos evidente, considerando que a gente tem a seguradora como esse terceiro garantindo, e isso é muito positivo, né? Acho que o Eduardo estava comentando a questão do valor de precificação e de apólice. De cobertura, né? Cobertura, é difícil a gente fazer um paralelo claro com percentual de prêmio X para uma cobertura. A gente já viu, assim, de tudo, né? Às vezes você vê uma pólice 400 mil de prêmio para garantia de 15 milhões e a outra empresa paga 30 mil de prêmio e não 400 mil para ter uma garantia de 1 milhão. Então, isso depende muito da característica, né, do risco, da sinistralidade, do ambiente, enfim. Então, é difícil falar que não tem uma correlação exata, cobertura versus prêmio, é uma relação casuística. O que a gente tem visto nos últimos anos, a gente diz que o mercado está raro, então essas coberturas elas estão ficando cada vez mais caras mesmo, as seguradoras têm essa sinistralidade aumentando, então tem olhado melhor para essa precificação do seguro, mas como eu já falei antes, ainda assim vai ser mais barato pagar o prêmio do que pagar lá na frente, seja os custos de defesa, seja o valor da indenização em si no âmbito do contrato de indenidade, talvez essa mais uma vantagem para a contratação do seguro com relação ao contrato de indenidade. Ok, eu agradeço a todos pelas respostas, acho que ainda tem uma série de perguntas, mas a gente pode direcionar os palestrantes, e eu passo agora a palavra ao Dr. Giovanni e à doutora Marlene para algumas considerações. Obrigado, Laércio. Eu gostaria, por fim, aqui de agradecer a participação de todos. Nós já estamos encaminhando para o final, já pelo adiantado da hora. Então, muito obrigado, doutor Maurício, doutora Bárbara, doutor Eduardo, doutor Laércio e doutora Mariana. O debate foi de altíssimo nível, foi um debate muito profícuo, e eu tenho certeza que quem pôde acompanhar aqui vai sair com esse conhecimento, porque foi uma aula gratuita que eu agradeço demais. E fica o convite para novas participações. O tempo é curto, né, mas o tema não se exaure.
Então, muito obrigado a todos. Eu passo, então, a palavra para a doutora Marlene, para ela fazer o encerramento. Realmente, eu ratifico toda a fala do Dr. Giovanni quanto ao brilhantismo das exposições e do enriquecimento, né, que a matéria traz para cada um, para o nivelamento e ainda pelos desafios ainda que estão sendo aí propostos. Em termos de desafio, nós não podemos esquecer que a resolução CGPC número 13, ela está no escopo lá do decreto 10.139, 2019, aquele decreto onde fala na revisitação de normas de escalões inferiores, né, ao decreto. Então, muitas já foram revogadas e outras estão sendo modernizadas. E nesse viés de modernização é que eu acredito, até aqui respaldada pela doutora Elaine, conselheira lá da CRPC, que também nos está dando o prazer de ter a companhia e colaborando também, ainda que pela via indireta aqui do WhatsApp, mas ela fez questão de registrar que as sugestões de aprimoramento com relação a essa normatização, ela pode ser vertida à Previc, assim como à subsecretaria. Então, aqui serve já o alerta de que, se temos essa necessidade de emplacar, tirar, inclusive, doutor Eduardo, dúvidas com relação ao contrato de indenidade, né, porque nós poderíamos até partir do princípio que, se não há uma vedação legal, nós teríamos essa autorização para desempenhar sem qualquer tipo de preocupação com o apenamento. Mas, por outro viés, quando também me valendo aqui da fala do doutor Maurício, nós nos deparamos se é caracterizado ou não a própria execução, ainda que bem elaborado, tomando como os parâmetros o regramento da CVM, se seria caracterizado como um ato regular de gestão e se com isso poderia validar, ratificar todos aqueles os movimentos que fizeram no sentido de proteção. O DIENO, a gente sabe que ele tem um campo de tolerância, mas que hoje em dia, assim, doutora Bárbara, eu não sei das particularidades de todas as entidades, mas algumas a gente convive. Hoje há diversos impedimentos em função da mazelas de investimentos, né? Então, aquilo que, por exemplo, o FIP é um bom veículo, é uma tendência do futuro, hoje tem uma certa restrição e um olhar, né, muito assim duvidoso quando se elege, quando se tem dentro da política de investimento de uma entidade partir por esse mecanismo. Mas, de qualquer modo, o bom do nosso setor, o bom do nosso segmento são os desafios que nunca cessam. E digo assim, o sistema está muito bem representado na pessoa de cada um de nossos palestrantes, quando dá essa contribuição, e de uma forma gratuita, repita-se aqui, de uma forma gratuita, mas com total compromisso, com exposições que a gente não consegue ver todos os dias, e a nossa comissão ela é cada vez mais grata pela contribuição de pessoas como vocês, né, juristas, na minha visão, juristas, doutrinadores, professores, que fazem o nosso dia cheio de esperança e ainda acreditando que o ato de gestão ele deve ser realmente um mecanismo de olhar e com esse viés de que quem está atuando ele deve ter um mínimo, porque há uma luta, há uma conquista na formação de patrimônio pessoal. Vamos colaborar, então, com a Previc, com a subsecretaria. Quem sabe, dúvidas que nós estamos vivendo hoje, amanhã elas terão o campo totalmente já coberto, de forma que nenhum gestor possa estar na Câmara de Recursos de Previdência Complementar, tentando trazer o que levou a uma tomada de decisão como a título de ato de gestão e nem sempre é compreendida nesse viés. Obrigada, doutora Elaine, pela sua participação também e rememorar aqui o decreto. Muito obrigada. Meu abraço novamente, cordial, esperando encontrar todos. Muito obrigada, doutor Giovanni, muito obrigada, doutor Mariana. As suas intervenções foram perfeitas, as suas perguntas, as suas indagações, demonstra também o compromisso, não só com a nossa comissão, mas também com os nossos palestrantes e todos aqueles que reservaram um minuto da sua noite, né, para estar aqui agregando um pouco mais de conhecimento. Minha eterna gratidão.
e sintam-se sempre em casa, porque a OAB, a Comissão de Previdência Complementar, é a casa de todos os advogados também. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Muito doutora obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vou encerrar aqui.